Aqueles que buscam a verdade, que são a favor da verdade, não da mentira, mas que desejam a verdade em si mesma, que são honestos, buscam medir ouvindo os dois lados de uma contenda, os dois lados de uma história, seja ela qual for, os dois lados de uma contenda política, religiosa e assim por diante, para poder pesar na balança o certo e o errado, para saber quem está com a verdade e quem está com a mentira, quem fala a verdade e quem fala a mentira. Mas aquele que não é honesto, que não é verdadeiro, que não deseja a verdade, ele não é capaz de ouvir os dois lados. Ele tapa os ouvidos, fecha os olhos para não ver, para não ouvir a verdade, porque ele não é da verdade, porque ele não quer a verdade. Mas se você que me ouve deseja a verdade, então eu peço, ouça o outro lado. Se você se diz de esquerda, praticante de yoga, ouça o outro lado. O yoga autêntico, o yoga verdadeiro, tradicional, o yoga dos santos mestres da Índia, queira você ou não, é conservador. Conservador não significa que seja contrário ao ser humano, que seja contrário às pessoas, que lance ódio contra as pessoas, contra as preferências das pessoas. Não. O yoga sabe medir, o yoga sabe pesar, o yoga sabe abraçar com amor aqueles que precisam de um amor. Porque Deus não nos julga, o que nos julga de fato não é Deus e não são os seres humanos, mas a lei do karma. É a lei do karma que nos julga. É a lei do karma que sabe medir o que é certo e o que é errado dentro das nossas ações limitadas humanas para o nosso aprendizado e não simplesmente para o nosso julgamento e danação eterna. Não é assim que o yoga vê as coisas, que vê as coisas de Deus. Não é o yoga não vê de forma semelhante à ortodoxia cristã. Mas em muitos pontos também não vê diferente, porque existe a questão ética, existe uma questão moral, existe uma questão espiritual. Matar, roubar, mentir é adármico, está fora do Dharma. O yoga é a favor do Dharma. O yoga ensina o amor, a compaixão, mas ensina também o Dharma, a lei, a religiosidade. Se não existisse o Dharma, as leis, os planetas se chocariam uns contra os outros. Então existem normas, existem leis que sabemos, devemos saber abraçar. Ou, se não o abraçarmos, estaremos em adharma, estaremos no crime, que é aquilo que o Senhor Krishna afirmou há 5.000 anos, que sempre que o vício, a mentira, o adharma predomina e a religião, a religiosidade, a espiritualidade, a lei, o amor ao próximo, que é o dharma, declina, eu me encarno como avatar, era após era para a salvação dos justos e a destruição do mal sobre a terra. E se nós não soubermos ouvir o outro, então não somos autênticos, não somos verdadeiros. Preferimos mais sermos agradados em nossos erros, em nosso comportamento adármico, do que cedermos à verdade e ao que é o verdadeiramente correto, ao que é correto. Então, se você é verdadeiro e deseja a verdade, peço, assista a este vídeo do deputado Gustavo Gaia, sem emoção, apenas assista, apenas coloque, pese na balança, para não sermos injustos. A esquerda no mundo fala em amor, democracia, desarmamento, mas é a que mais promove a violência, é a que mais promove o discurso de ódio. É quem mais, se você colocar na balança, se você for sincero e desejoso da verdade, e da verdadeira paz e pesar na balança, você verá que quem realmente promove a destruição, o ódio, é justamente a esquerda. Sejamos sinceros, ouçamos o que o deputado tem a dizer, sem emoção, mas no desejo da verdade, de colocar na balança, de pesar na balança
o que é certo e o que é errado, se você realmente deseja a verdade, porque se você não deseja a verdade, então eu só posso lamentar. Mas ninguém poderá dizer que este canal, a Rede Yoga Book, não tentou. E este é o único canal de yoga que tem coragem de falar a verdade, de trazer o yoga raiz, o yoga contemplativo, o yoga que é conservador, que é verdadeiro dos santos e mestres da Índia. Não tem nenhum outro canal aqui no Brasil que fale como falamos. E é por isso também que peço o seu apoio, como? Curtindo, comentando, compartilhando, porque sinto que esse canal, apesar de todo o nosso esforço, não tem sido valorizado. E isso é lamentável, lamentável. Por quê? Porque se é o único canal de yoga que fala a verdade, que procura trazer a verdade e não é valorizado, eu estou perdendo o meu tempo aqui. Eu, professor Alexandre Campelo, estou perdendo o meu tempo, subindo vídeos quase todos os dias para pouquíssimas visualizações, pouquíssimos comentários, pouquíssimos likes. Depois, vocês mesmos que se dizem conservadores de direita, praticantes de yoga, porque no yoga existem os dois lados, assim como existe no cristianismo os dois lados, esquerda e direita, vocês que se dizem de direita que não nos apoiam, depois estão chorando, pedindo pelo amor de Deus, livrem o Brasil do comunismo. Mas um canal como este, que está aqui dando a cara a tapa há anos, olhem os vídeos aqui do canal da Rede Yoga Book, anos eu venho falando do yoga conservador, mas olhe, observe o número de visualizações que tem este canal, de likes e de comentários. É insignificante. Insignificante se comparado a outros canais de direita cristãos. Então é uma vergonha, é uma vergonha. Eu peço então o seu apoio. Como? Ajudando o canal, comentando. Quando você comenta, você está ajudando para que a plataforma, o YouTube, divulgue mais os vídeos. Quando você comenta, quando você curte, quando você compartilha. Estamos tentando ajudar, mas não somos vistos. Não temos o valor que deveríamos ter, creio eu. Vamos, ouçamos o que o deputado tem a dizer. Se você acha que a coisa mais sombria que aconteceu ontem foi aquele vídeo do Charlie Kirk levando um tiro no pescoço, o sangue esguinchando e seu corpo caindo contorcido ao chão, então é porque você não conhece o que a esquerda é capaz de fazer. Sim, o mundo ontem parou, né? Vários parlamentos do mundo fizeram um minuto de silêncio, fizeram uma oração pelo Charlie Kirk, mas aquelas imagens não foi o que mais chocou a humanidade, pelo menos a humanidade sensata. O que mais chocou foi a percepção inquestionável, a constatação de que a esquerda no mundo inteiro deixou de ser um posicionamento político e passou a ser uma espécie de possessão demoníaca. E nesse vídeo eu vou te mostrar. Concordo totalmente, totalmente. Claro que a direita não é perfeita. Eu não estou dizendo aqui que a direita é perfeita. Não estou dizendo isso. Pastores que se tornam milionários. Mas a questão é termos o discernimento, viveka, para separar o trigo do joio. Porque o maior inimigo hoje não são os pastores. Na verdade, os pastores não O são porquê que a partir de agora eu não. os pastores não são nossos inimigos. Os pastores que enriquecem, que se tornam milionários com o dinheiro dos fiéis, isso é o karma deles. Não é todo pastor. Existem os que são autênticos, são verdadeiros. Mas nós devemos, de qualquer forma, saber separar o trigo do joio. Saber quem está defendendo de fato o Brasil do comunismo, que é o maior dos inimigos, como palavras do próprio Paramahansa Yogananda. Ele diz ele fala o bolchevismo. O que é o bolchevismo? O bolchevismo é o antigo comunismo russo, que era totalmente belicoso, matava pessoas. Na China mataram milhões, Mao Tse Tung.
na antiga União Soviética, milhões, aqui em Cuba, a ilibada Cuba, milhares foram mortos nos paredões, incluindo negros e homossexuais. Se nós não formos sinceros em nossos estudos da história da humanidade, então nos tornamos marionetes nas mãos de ditadores. Olha o que ocorreu agora recentemente no Nepal. O povo nepalês, em sua maioria, é hindu, praticantes do hinduísmo, do yoga, da meditação, e outra parte são budistas. É o local onde nasceu o Buda, o Nepal, onde nasceu Siddhartha Gautama, o Buda. Mas a maioria não é budista, a maioria é hinduísta. E uma minoria budista e uma minoria ainda menor, 4,2%, de muçulmanos. Mas 80% são hindus, 10% são budistas. E eles se revoltaram contra quem? Contra o comunismo. Porque o comunismo, como a história já mostrou, só vem destruindo nações, levando nações à miséria, a miséria material, a miséria moral e a miséria espiritual. Então, esses movimentos são satânicos, concordo totalmente com o Gustavo Gaia. Considero mais a esquerda como um posicionamento político ou uma ideologia. A partir de agora, eu considero a esquerda. Mesmo porque, mais uma vez interrompendo o deputado, mesmo porque Karl Marx, o pai do comunismo, foi um satanista declarado, ele jurou vingança contra Deus e contra a humanidade, como lemos em uma de suas obras, uma obra teatral inacabada, horrível, terrível a escritura. Ele foi um apátrida, ele foi uma pessoa que dependia da esposa para viver, que falou sobre trabalho, sendo que nunca trabalhou. Duas de suas filhas se suicidaram. Ele contava histórias macabras, satânicas para as crianças irem dormir. Não era um exemplo para ninguém. Não foi um exemplo para ninguém. Aqueles que apoiam isso, pessoas possuídas por alguma coisa malévola, algo inexplicável, sobrenatural. Então, eu começo mostrando quem é Charlie Kirk e por que ele fazia o que ele fazia. Por que ele ia para debates e deixava o microfone aberto? E por que ele sempre debatia de uma forma educada com qualquer pessoa, mesmo aquelas que iam lá só para xingá-lo? E quando ele era xingado, ofendido, atacado, ele simplesmente dizia que iria orar por essa pessoa. E outra coisa, era um cristão. Me diga, por favor, qual o problema em ser cristão? E, ainda que ele tenha uma visão dogmática, ainda que ele tenha uma visão ortodoxa do cristianismo, nós no yoga aceitamos a Jesus como aceitamos a Krishna e aceitamos a Buda, aceitamos aos seres sagrados, aos seres divinos, e compreendemos que entre eles, os ensinamentos deles, existe uma verdade profunda e que é a mesma verdade. É a mesma verdade. No entanto, qual o problema de existirem cristãos nessa visão mais dogmática, mais ortodoxa, mais fundamentalista? Qual o problema? Qual o problema? Por que devem ser combatidos? Por que devem ser mortos? Por quê? Se falamos em paz, amor, democracia, compaixão, então por que atacamos? Por que isso? Por que esse ódio, como o Gustavo Gaia mostrará aqui nas redes sociais, contra um cristão? Por que isto? When people stop talking, really bad stuff starts. When marriages stop talking, divorce happens. When civilization stops talking, civil war ensues. When you stop having a human connection with someone you disagree with, it becomes a lot easier to want to commit violence against that group. What we as a culture have to get back to is being able to have reasonable disagreement where violence is not an option. Essa era o lema dele, né? Tá. Logo depois, esta é a reação, eu quero que você preste atenção nisso aqui. Isso aqui é a reação da tal extrema-direita que a imprensa e a esquerda fala. Né? Os seguidores, pessoas que amam Charlie Kirk, tá? Depois da morte dele, fazem isso, uma oração, se unem para orar. Que
Não saíram por aí quebrando as coisas, quebrando tudo, botando fogo em pneus, como a esquerda no mundo faz. Principalmente aqui no Brasil, né? Botar fogo em pneu. Povo extremista, né? Esse povo é muito perigoso, sim, muito perigoso. Cuidado. Ah, mas a direita invadiu os prédios públicos. O que a direita defende é que aqueles que quebraram patrimônio público, que invadiram prédios, que devem ser punidos, não como estão sendo, que devem ser punidos sim. Mas na história, essa foi a única vez que ocorreu esse 8 de janeiro, a direita fazer isso. Alguns, a maioria dos que foram presos, que estão presos hoje, estavam acampados, não se moveram do lugar, estavam acampados em frente ao QG aqui em Brasília. Não saíram do lugar, não invadiram prédios e, no entanto, foram presos e condenados de forma totalmente injusta, sem terem feito nada de errado, só por estarem acampados. Inclusive, um dos presos, aquela moça que apenas pintou uma estátua com batom que se lava com sabão. Se andar na rua e encontrar alguma dessas pessoas que uma pessoa, um amigo deles, uma pessoa que eles amavam, foi brutalmente assassinado, ao invés de ficar com raiva e de querer revidar a vingança, não. Eles oraram por Charlie Kirk. Beleza. Isso que você vai ver agora é um dos esquerdistas que estava lá no momento do tiro. Eu quero que você preste atenção na forma que eles celebram. Nesse momento, o chão do Charlie Kirk está aqui atrás, sangrando, a vida dele se esvaindo do seu corpo, e esse aqui é um esquerdista. Como eu disse, um possuído por uma entidade malévola. É inacreditável. Esses mesmos que se dizem da paz, do amor, da democracia, é inacreditável. É inacreditável. O ódio no coração. Não são capazes nem de esconder o ódio, comemoram a morte de uma pessoa inocente que nunca fez mal a ninguém. Isso é triste, isso é lamentável. Isso é muito triste para a humanidade. Se você se diz um praticante de yoga e comemora isso, você não é do yoga, você é um bogue. Você não tem compaixão, você não tem amor no coração. Olho por olho e a humanidade acabará cega, Mahatma Gandhi. Olho por olho e a humanidade acabará cega. Isso é espírito de vingança. Isso é espírito de ódio. Isso é satanismo. Isso é satanismo. Lamentável. Namastê.